Sejam bem-vindos a mais um unboxing pelo Britva Magazine. Esse unboxing é um pouquinho diferente, porque é de um quadrinho que já tem um certo tempo de lançamento, mas eu finalmente consegui comprar. Não tá barato, mas tá com um precinho melhor, vamos colocar dessa maneira, né? Na verdade, eu quero apresentar um personagem. Enquanto eu vou abrir aqui. Na verdade, o meu intuito é apresentar para vocês um personagem que eu acho que ele é muito legal e muito injustiçado. Injustiçado por quê, né? Meu Deus. Ele é um personagem que aqui no Brasil, pelo menos, é muito difícil conseguir coisas dele, livros, quadrinhos. Tcharam, ó, quanto papel, hein? Vamos lá, muito papel, vou jogando fora aqui. Tá assim, é um personagem que ele... Ó, bonitão a coisa, hein? Esse cara aqui, já ouviram falar do Elric? Não? Pois bem, esse unboxing é não só para falar desse quadrinho, como também para falar do personagem Elric. Para quem está familiarizado, lê muita ficção, né? Muita ficção de fantasia, espada e magia, ele é um personagem já conhecido. Para quem não o conhece, eu gostaria de apresentá-lo a partir desse quadrinho que ainda está à venda, tá? É uma edição muito bonita. Eu, na época que ele foi lançado, eu não comprei porque estava muito caro. Ele vinha numa caixa de madeira e deixava mais caro ainda. Então, foi um valor assim que estava fora do meu... da minha realidade, assim, mesmo de livro e quadrinhos, que eu realmente gasto uma grana com isso, mas estava um pouquinho além do que eu poderia comprar. Deixei pra lá, não comprei porque eu já, digamos, conheci a história, né? É uma adaptação dos livros do escritor Michael Moorcock, o Elric de Melniboné. É uma bela adaptação, aliás. Eu só tive o prazer de pegar esse livro na época, depois eu não tive mais. E eu vou falar um pouquinho dele, né? Vou falar um pouquinho do quadrinho, da história do quadrinho. Vocês vão ter uma prévia aí, que eu vou jogar algumas fotos, né, do interior aqui dele, enquanto eu vou falando um pouquinho da história, tá? Quem é Elric? Então, quem é Elric? Elric é um personagem escrito pelo Michael Moorcock. Eu vou dar uma passagem aqui de algumas edições que eu tenho, né? Esse aqui é o livro lançado aqui no Brasil, A Traição do Imperador. Um livro também que já não é novo, tá? Ele seria a adaptação para esse quadrinho aqui, a história. Elric saiu no Brasil sempre assim. Nunca veio nada completo. Ele é um personagem que foi criado em 1961, tá? Então ele antecede muitos personagens que hoje em dia são famosos, né? Guerra dos Tronos, o Witcher. Então ele vem bem antes disso, tá? Porque vamos considerar Witcher foi criado em 1990 e Guerra dos Tronos veio depois, né? 1996. Todos com uma inspiração a partir desse personagem também, tá? Para algumas pessoas fica bem claro isso,
porque os próprios autores citam, né, a influência do Michael Moorcock para a obra deles. E é incrível até hoje esse personagem não ter jogos, não ter filmes, não ter séries. É bem interessante, né? Essa edição aqui, ó. Agora vamos lá. O que saiu no Brasil, por enquanto? Saiu 2 livros, né? Pela Generale, tá? Ao total são 6. Essa edição aqui, velha, quando eu falo velha, foi uma das primeiras edições que eu li do Elric, né? Quando eu era criança pequena. São 4 volumes pela editora Abril. Conta, essa aqui é uma adaptação do segundo livro, vamos considerar assim, né? Não é nem do primeiro, olha que loucura. Você pode encontrar isso aqui em sebo, você nem encontra, tá? Essas edições aqui do Elric quadrinhos. É bem legal porque aliás, eu comecei a ler o Elric porque eu achava que ele era algum primo do Sandman. E para minha surpresa, né, anos depois eu fui descobrir que o desenhista aqui, ele criou, ele fez, né, ele trabalhou com o Neil Gaiman em várias obras. Então é bem interessante. Eu vou dar uma pequena... É bem anos 80, né? Que é estilo de quadrinho, pintura, não tinha nada digital, né? Tudo à mão. É bem bonito também a arte. Bem, isso aqui não tem mais a venda novo, só veio. Esse aqui foi o primeiro quadrinho lançado no Brasil, tá? Também é 1986 ou 7, provavelmente. Esse é uma história à parte da saga, da mitologia, tá? Do Elric. Existem edições estrangeiras, capa dura, mas essa aqui é original no Brasil. Você pode encontrar também no Mercado Livre, sebo. Aproveita agora, traduções. Aproveita agora que o personagem não é muito conhecido, vai que no futuro ele fica conhecido, aí o pessoal vai querer meter a faca, né? Mas vamos falar aqui desse aqui. Eu quero falar desse aqui, do quadrinho O Trono de Rubi. Vamos lá. Agora vamos falar dessa adaptação aqui, O Trono de Rubi. É uma das adaptações mais bonitas que eu já vi. Realmente de chorar, assim, é muito bonito mesmo. Ela saiu aqui no Brasil em 2017, pela editora Mitos, esse selo aqui, Gold Edition. Eles são lá fora, na França, foi feito lá, e o francês respeita muito os quadrinhos, né? O francês, ele considera o quadrinho como arte e como literatura, né? Então eles não medem esforços para fazer exatamente isso aqui que eu tenho em mãos. Eles demoram o tempo que for e eles fazem muito bem feito. Introduçãozinha aqui, prefácio pelo próprio... Opa, deixa eu focar aqui, Michael Moorcock, tá? Então ele bateu o martelo falando que tava bonito em 2013. Aí só 2 páginas, né? De quem? Alan Moore. Aqui divagando em questões políticas, socioculturais, oníricas e memórias de infância. Como sempre, né? Alan Moore, aí você viaja, né? Ele é acho que falaram para ele falar do
né, do personagem. Ele já fez todo um contexto sociológico aqui, maravilhoso, é muito legal de ler. Mesmo dando uma viajada aqui, deu uma viajada em algumas coisas, mas tudo bem. Por que eu falo que é lindo? Eu vou passar aí, vou passar as fotos mais de pertinho, aí você vai entender aqui, essa arte, né? Como é bonita, como é bem feito, como é bem trabalhado. É uma adaptação desse primeiro livro que eu já mostrei, tá? É dessa história aqui. Quando eu fiz esse unboxing aqui em 2 partes, tá? Eu tive que ler, porque eu vi uma cena aqui que não existe no livro. Aí eu falei, não, deixa eu ler direitinho para eu entender aqui o contexto da coisa. Como eu nunca li esse quadrinho, só li a primeira parte em inglês ainda, PDF. Eu nem lembrava mais. Mas a adaptação é assim. Vai faltar coisa. Mas não existe uma modificação tão extrema que vai deixar a história com algum problema. Aqui você tem algumas cenas que precisavam ser cortadas, né? Mas é de uma qualidade de roteiro, de continuação, é incrível. Você vê um filme aqui. Você vê exatamente um filme. E essa parte aqui, eu vou me atentar a essa parte no final. No finalzinho, a gente tem aqui um pouco o make-off, né? Dos quadrinhos. Foi desenhado a 3 mãos. Olha só, hein, cara. 3 mãos. Então você tem os estudos. Dá um close aqui. Você tem os estudos do personagem, das espadas, da armadura. Você tem um pré, né? Tipo, quase um storyboard, né? Antes do quadrinho mesmo. Você tem figurino. Aí ele explica, né? Que foi uma inspiração, né? Do Hellraiser. As roupas, né? Da corte. O cara aqui, que é o que pega o testemunho das pessoas aqui, dos espiões. Então aqui você tem um estudo dos personagens, cores, e aí ele fala, né? Quer dizer, passa por 3 mãos diferentes para chegar ao resultado final. É belíssimo, realmente. Aqui você tem 2 volumes, né? O tomo 1 e o tomo 2, né? Lá fora são 4. O volume 4 tá demorando para sair, né? O volume 4 está demorando para sair. E não tem previsão, a editora francesa não tem previsão para lançar. E a Mitos depende da editora francesa, né? Porque o 3 já existe. Mas a Mitos vai lançar somente o 2º livro quando lançar o 4º. Essa edição ela veio com um pôster. Ó, você vê que eu comprei bem atrasado o negócio, né? Beleza, dá pra cortar. Então tá. Ó, veio um pôster calendário 2018, né, meu bem? Então 2020 é nóis. A gente passa um estilete aqui. Fica só com o pôster. Nossa, é muito bonito, hein? Muito bonito mesmo. Aqui do outro lado nem sabia que tinha. Tem também, dá pra escolher.
Eu vou deixar para vocês na descrição aqui um link para o meu blog com guia de leitura para você conhecer um pouquinho mais do Elric, personagem, o que ler, a ordem de leitura. Mas se você quiser começar com esse quadrinho aqui, eu acho sensacional. Realmente é uma coisa assim que é belíssimo. Vale a pena, a história tá bem contada, tá? Não sei se esse ano aqui vai sair o segundo livro, né? Que aí vem... A Mitos vai colocar o terceiro volume e o quarto num livro só. Porque eu acho que é muito necessário a gente conhecer um pouquinho mais desse personagem, que, ele serve de base para tudo o que a gente conhece, né? Então, quem tá vendo Witcher agora vai falar, tá, mas esse cara tem o cabelo branco e nem o Witcher. Não, meu amigo, esse aqui é o avô do Witcher. Tá? Então... mas parece lá da Guerra dos Tronos, tem o trono de Rubi, mas copiou o Trono de Ferro. Não, não. Isso aqui, né, aquela famosa coisa, a galinha que veio antes dos ovos, né, os ovos vieram antes da galinha. O Elric veio antes de todo mundo, precede todo mundo. E é uma leitura super necessária. Esse unboxing foi meio diferentão aqui, né? Mas para introduzir um pouquinho para vocês conhecerem esse personagem que, pô, merecia uma minissérie decente, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês venham a ler isso aqui, que maravilhoso. Eu tô falando que é maravilhoso porque é maravilhoso. Eu tô passando as imagens aí exatamente para você ir atrás desta obra de ficção maravilhosa, Elric. Obrigado por assistirem e até a próxima.